Às vezes você sente um silêncio tão pesado que ele mesmo responde por toda a conversa que ficou por fazer. É nesse silêncio que você percebe: um capítulo acabou, não como derrota, mas como sinal de término. Desapegar com coragem, o fim de um papel e o começo de um novo. É disso que quero falar com você hoje. Há momentos em que o coração muda antes da cabeça ter coragem de admitir. Você começa a viver como se estivesse em cena, cumprindo falas que já não lhe pertencem. Repete gestos, sorri por hábito, entra em conversas que não lhe acrescentam. A rotina vira teatro e você sente o peso do texto que não é mais seu. Talvez seja cansaço, talvez seja um nó no peito que se recusa a se desmanchar. Ou talvez seja Deus movendo você de dentro para fora, não para punir, mas para realinhar. Se esta mensagem já toca seu coração, inscreva-se e deixe seu like. É um gesto simples, mas muito importante. Preste atenção aos sinais sutis. O primeiro deles acontece dentro de você. O brilho diminui no que antes dava sentido. Aquilo que antes fazia vibrar, agora arrasta. Você passa a evitar conversas que antes eram alimento. Prefere silêncio, porque qualquer tentativa soa vazia. Outro sinal é a exaustão emocional. Você se sente drenado apenas de lembrar do papel que desempenha. Há também a sensação de dar mais do que receber, não só financeiramente, mas em atenção, afeto, energia espiritual. Se você sai de uma reunião mais cansado do que antes de entrar, se ao falar sobre aquela área da sua vida, a palavra que vem é peso, a possibilidade de mudança está batendo à porta. Existem sinais práticos. Você adia decisões, perde o gosto pelo ministério que antes amava, frequenta lugares por inércia e não por chamada. Às vezes insiste em resolver algo que já foi resolvido no lugar errado, um esforço que vira autoabandono. Permanecer por medo do que os outros pensarão, por orgulho ferido ou por culpa, não é fidelidade. Permanecer por amor obediente é outra coisa, é sustentação sábia. A diferença entre os dois está no coração. Pergunte-se com honestidade: eu fico porque sou fiel ao que Deus me chamou a ser, ou porque tenho medo de recomeçar? A Bíblia nos ajuda a ler essas estações. O Salmo 37, 23 diz que o Senhor firma os passos do homem bom e se compraz no seu caminho. Isso não quer dizer que cada movimento será óbvio, mas há uma guia escondida. Deus confirma os passos do justo. Às vezes esse confirmar acontece mudando a direção do seu peito antes de mover qualquer circunstância ao seu redor. Provérbios 4:18 nos lembra que o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nem sempre o que fazemos é para retroceder. Muitas vezes a luz aumenta para que possamos ver estradas que antes não percebíamos. E Eclesiastes 3:1 estabelece uma verdade essencial: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Reconhecer que uma estação terminou não é falha, é sabedoria. Olhe também para as narrativas do Novo Testamento. Em Atos 16, vemos Paulo e seus companheiros sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar em certos lugares, e depois sendo guiados por uma visão para a Macedônia. Deus não hesita em bloquear portas externas quando quer abrir outras, e nem sempre ele começa movendo os cenários. Às vezes ele direciona o coração dos servos para que eles atendam a uma nova chamada. Filipenses 3:13 nos exorta: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Essa decisão de avançar é prática, exige desapego e coragem. E Hebreus 10:39 nos lembra da natureza do caminhar: não recuar por medo, mas confiar no que está por vir, ainda que não vejamos tudo agora. Então, como discernir com lucidez, sem pressa, sem culpa e sem pânico? Primeiro, pare de interpretar o cansaço apenas como falha pessoal. Cansaço pode ser sinal de que você está insistindo em algo que já não tem mais vida. Segundo, fique atento à paz interior como critério de teste. Não confundir sociabilidade ou obrigação com chamada divina. A paz que confirma a direção de Deus não é sempre sensação de conforto imediato, mas uma coerência que respira, que preserva a dignidade. Terceiro, combine oração com conselhos sábios. Busque pessoas maduras que conheçam você e a palavra, e permita que elas ajudem a confirmar ou corrigir sua percepção.
Não estou dizendo que todo afastamento é certo. Existem vezes em que a luta é chamada para produzir caráter, e a permanência é sofrimento redentor. A diferença está na motivação e no fruto. Se ficar leva à estagnação espiritual, se corrói sua identidade e o transforma em sombra do que já foi, fique alerta. Permanecer por teimosia pode estragar o que um dia foi bênção. Permanecer por fidelidade e amor obediente é escolher o caminho que alimenta sua alma e honra a história vivida. O ato de soltar, quando bem discernido, preserva o valor do passado em vez de arruiná-lo. Imagine uma cena. Você em um palco antigo. As cortinas estão gastas, a luz não vem com brilho de antes, e o texto que você recita é cópia de memórias. Você pode permanecer, batendo palmas para um público imaginário, ou pode guardar o roteiro com gratidão e sair do palco para que outro possa subir. Sair não apaga o que foi vivido, dá dignidade ao que aconteceu e cria espaço para algo novo. Coragem silenciosa é isso, recolher-se com gratidão, sem alarde, sem acusações. É dizer adeus com respeito por tudo o que foi bom. Quais são passos práticos para quem sente que o papel chegou ao fim? Primeiro, convide o Espírito Santo para conversar abertamente. Peça clareza, não confirmação imediata de sentimentos. Segundo, liste com honestidade o que o mantém ali. Medo, obrigação, expectativa dos outros ou um chamado interior. Terceiro, estabeleça limites práticos. Reduza gradualmente seu investimento emocional. Delegue responsabilidades. Abra espaço para que outros assumam. Quarto, celebre o que foi bom. Fazer uma despedida simbólica, escrever uma carta, queimar um papel com agradecimento, doar algo que simbolize aquela fase, pode ajudar a marcar a transição sem drama. Quinto, busque apoio pastoral e comunitário. O discernimento raramente floresce no isolamento. Existe ainda algo que precisamos preservar: a postura de respeito por pessoas envolvidas. Sair de um ciclo não autoriza você a humilhar, culpar ou apagar a história do outro. Honre vínculos, agradeça pelo aprendizado, peça perdão onde for necessário e ofereça perdão onde houver mágoa. Isso não significa permanecer sob abuso. Quando há dano real, procure ajuda, proteção e orientação pastoral e profissional. E quando a decisão for tomada, explique com clareza e amor, sem entrar em uma batalha de acusação. O processo de liberdade, quando conduzido com sabedoria, funciona assim. Primeiro, você reconhece o fim. Depois, você preserva o que foi de valor. Então, você solta o que amarra. Por fim, você abre um espaço para o novo. Em cada etapa, a coragem tem rostos diferentes. Algumas vezes ela é palavra firme. Outras vezes ela é silêncio que desata um nó. Algumas vezes é sair de cena, outras é ficar firme até que a obra seja concluída. Coragem não é o mesmo que pressa. Coragem às vezes é esperar com paciência por confirmação. Outras vezes é dar um passo corajoso tendo apenas a fé como mapa. Permita-se ouvir perguntas que testem suas motivações. Por que eu ainda quero ficar? O que ganho com isso? O que perco? Se eu sair, que pessoa eu serei? O que eu preciso aprender antes de recomeçar? Essas perguntas não são inquisitórias, são instrumentos de discernimento. E lembre-se, o recomeço não apaga a sua identidade. O novo que Deus traz costuma acomodar o que foi precioso, transformando a história anterior em bagagem útil, não em vergonha. Se você precisa de sinais práticos para saber se está na hora, observe o padrão. Se a maioria das suas decisões nessa área vem acompanhada de ansiedade, confusão ou desorientação espiritual, é hora de orar e avaliar. Se ao invés disso você encontra paz profunda, mesmo em meio à dor, talvez a permanência seja chamada. Use a palavra como bússola, não como justificativa automática. Teste com a comunidade e com conselheiros maduros. Há também a dimensão sacramental do desapego. Ao soltar, você cria lugar para algo que ainda não existe. Deus muitas vezes prepara o terreno antes de trazer o novo. Ele não é um impulsionador de caos. Ele é um jardineiro que sabe quando remover a planta velha para que a nova tenha espaço. Confiança em Deus não elimina a dor do adeus, mas sustenta você enquanto o novo germina. Agora, convido você a um momento de entrega. Se você está nesse processo de sentir que o papel acabou, se há dor, confusão ou medo, traga isso ao Senhor comigo. Pai Santo, Senhor compassivo, venho diante de Ti e trago o peso que tenho carregado. Tu conheces a minha história, sabes cada gesto e cada silêncio. Peço-te coragem para reconhecer o que precisa terminar em minha vida.
Dá-me lucidez para distinguir entre perseverança e teimosia, entre fidelidade e dependência do passado. Quando eu estiver preso por medo, ajuda-me a ver o que age em meu coração. Quando eu estiver tentado a permanecer por orgulho ou culpa, dá-me humildade para soltar. Consola o vazio que surge quando algo termina. Que eu sinta tua presença como abrigo, não como ausência. Fortalece minha identidade em ti, para que eu não me sinta diminuído ao deixar um lugar, mas restaurado na verdade de que sou teu. Guia meus passos com paz. Confirma a direção quando for tua vontade e dá testemunho de paz quando for prudente esperar. E se for tempo de sair, concede-me a coragem silenciosa de fazê-lo com gratidão, preservando o valor do que vivi e abrindo espaço para aquilo que preparaste. Em teu nome eu me rendo e aceito seguir. Eu aceito confiar. Eu aceito avançar. Amém. Depois da oração, respire essa certeza. Você não está sendo expulso de sua história. Você está sendo preparado para outra página. O desapego que preserva a memória e honra não destrói. Ele libera. A coragem de soltar é, na prática, um ato sagrado. Não se trata de abandonar, mas de obedecer. Às vezes obedecer é ficar, às vezes é partir. Algumas orientações práticas para os próximos dias. Reserve um tempo para ficar só com Deus e ouvir. Escreva numa folha as razões de permanecer e as razões de partir. Converse com 2 pessoas de confiança sobre o que você sente. Dê passos pequenos e deliberados, reduzir carga, delegar tarefas, ajustar horários, antes de decisões finais. Se precisar de aconselhamento mais específico, procure ajuda pastoral e, quando for o caso, suporte profissional. Desapegar com coragem requer comunidade. Lembre-se das promessas. Deus guia quem confia seus passos. Salmo 37, 23. Ele faz os caminhos dos justos crescerem em luz. Provérbios 4, 18. Ele tem estações para tudo. Eclesiastes 3:1. Ele orienta seus servos até em portas fechadas, para os levar ao lugar certo. Atos 16. Pressione o que está à frente de você com fé, como Paulo que esquiva-se do que não era seu chamado para atender ao novo chamado. Ame o que passou e viva a esperança do que virá. Filipenses 3:13, Hebreus 10:39. Se quiser aprofundar, há um guia prático no comentário fixado, um material de apoio com perguntas para reflexão, sugestões de oração e passos concretos para iniciar a transição de forma digna. Ele é um recurso orientativo, pensado para ajudar seu discernimento. Não promete solução instantânea, mas oferece ferramentas para que você faça escolhas com clareza. Baixe-o, estude-o e compartilhe com quem precisa dessa palavra. Escreva nos comentários a sua declaração. Senhor, me dá coragem para sair de cena quando o meu papel terminar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que deixar uma cena pode ser, na verdade, começar. Se puder, curta e se inscreva para que possamos caminhar juntos em outras mensagens que ajudam a lidar com mudanças de estação. Ao encerrar, quero te lembrar de algo simples e poderoso. Libertar-se do velho não é se humilhar nem desperdiçar o passado, é agir com respeito por sua história e por seu futuro. Você não está saindo para ser menor, você está se movendo para que aquilo que Deus preparou tenha forma em você. O fim de um papel não é fim de história, é ponto de virada para o próximo capítulo. Vá com coragem, vá com dignidade, vá sabendo que há um Deus que caminha contido na transição. Que a paz dele guarde o seu coração, enquanto você abre espaço para começar de novo. Amém.